E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu estou bem, graças a Deus. É sempre bom conversar com todos vocês. Infelizmente, falar depois de uma derrota, porque o Ceará perdeu para o Internacional aqui na Arena Castelão por 2-1. Aquela questão de merecimento ou não, a gente vai tocar nesse ponto, tocar no ponto do que eu prefiro dizer, que é a questão do reflexo do que foi a partida e muitas outras questões. Antes disso, quero dizer para vocês que sigo orando por vocês, pedindo ao Deus que eu reconheço que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês, ao nosso Criador, o Pai de Jesus Cristo, que Ele possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês, e agradeço a todos vocês. Vocês que alguns não acreditam em Deus, mas seguem dizendo que acompanham os vídeos, muito obrigado. Não precisa, o vídeo é sobre o Ceará, eu só quero deixar para vocês esse tipo de mensagem para que vocês entendam que eu sou um só e todas as coisas que têm a ver com a minha vida é que me fazem ser o que sou, e por isso eu não posso me apartar de nenhuma delas, assim como não peço que você se aparte de nenhuma das coisas que fazem você ser quem você é. Amigo, amiga, que resultado terrível. Porque o Ceará perde mais uma em casa, muito ruim. Porque o Ceará não jogou uma partida para ser derrotado pelo Internacional. E porque agora tem 4 pedreiras pela frente para tentar chegar a estes sonhados 45 pontos. A gente vai conversar sobre a partida. Uma derrota que precisa, no meu ponto de vista, ser estudada por 2 questões. Uma delas, a questão da expulsão. É óbvio que precisa se pensar nisso. Quando eu digo estudar, é conhecer os erros para que não cometa de novo. E a outra, entender o jogo. O Ceará tinha empatado o jogo. O Ceará perde um jogo onde ele tem 1 a menos, dando contra-ataque ao adversário. A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo e agora pensar no Mirassol. É o adversário do Ceará na próxima segunda-feira. E esse jogo ainda acarreta desfalques, jogadores que são titulares e que não estarão em campo no interior de São Paulo. Então, a gente precisa, né, bater um papo, conversar sobre tudo isso, ouvir a opinião do Léo Condé sobre isso, a derrota e a expulsão, a questão de que o Ceará, a partir de agora, tem o Mirassol como time que é o próximo adversário, portanto, é o que está na mente, no pensamento e na preparação que a equipe vai fazer para o jogo da segunda-feira. Eu conto para vocês como é que vai ser tudo isso. A gente vai conversar domingo lá no aeroporto, porque o Ceará embarca, e a gente vai trazer as informações para vocês aqui nos nossos vídeos. Então, já está na hora que você pode chegar e deixar o seu like. Você sabe da importância, a sua aprovação no vídeo. Eu gosto de entender se você está gostando do vídeo, se não está gostando. Deixe o seu like, vá lá nos comentários e me diga em que a gente pode melhorar por aqui. Não esqueça de passar esse vídeo para os seus amigos. Você pode fazer isso através do compartilhamento. No compartilhamento você abre o leque de opções dos canais de mensagens. Se você prefere o WhatsApp, se você prefere o Telegram, você já manda a mensagem para aquelas pessoas que você conhece, manda o nosso vídeo para o seu grupo preferido, para o seu amigo e amiga torcedores alvinegros. Eu agradeço demais pelo compartilhamento. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, aí não te entendo. Você participa, está sempre aqui nos nossos vídeos. Já percebi que mais da metade daqueles que assistem os vídeos constantemente não são inscritos, então para você se inscrever é muito fácil. Você vai lá na nossa página principal e clica no inscreva-se. Se você tem dificuldade de chegar lá, aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link que eu deixo para você vai direto para a página principal. Chegando lá, clica no inscreva-se, vira um inscrito, tem o sininho, você toca nele, ativa todas as notificações, tendo vídeo novo, você vai estar conosco e os nossos agradecimentos por aqui. É sempre excelente contar com todos vocês. Agora, eu quero deixar aquela dica. Lembra da dica que eu tenho deixado em relação ao nosso especialista elétrico, lá da 220 volts? Pois é, você pode contar com ele para os seus problemas elétricos no lar, como eu já disse várias vezes. Aquele local onde não tem luz e você quer que ele coloque um foco de luz, vai colocar.
aquele local onde precisa da tomada, para o seu carregador, para o seu eletrodoméstico, poxa, tem que puxar uma fiação para poder fazer essa tomada? Não, não, não. O especialista elétrico vai colocar. Aquela lâmpada que não acende mais e não é trocando a lâmpada que dá jeito, certamente a fiação elétrica ou curtos-circuitos, problemas que você pode ter no lar. Já disse para você que sai muito mais caro você ir mexer e se dar mal. Não deixe isso acontecer, porque com a parte elétrica, olha, não se brinca, chame especialista elétrico. Mas agora, ele também ajeita para você, deixa no ponto a instalação da recarga do seu carro elétrico. Se você comprou o seu BYD, olha, está na hora de deixar com que nosso especialista faça a instalação da fonte de energia do seu carro elétrico. Ele vai deixar lá tudo no ponto para quando você chegar em casa poder recarregar o seu veículo sem maiores problemas. Você já deve ter visto lá no manual. É fácil, né? Fazer a instalação, dizem, mas quem não é do ramo vai ter dificuldade. Chama o especialista elétrico, ele faz a instalação da central de recarga BYD e ele faz a instalação dessa fonte de energia do carro elétrico para deixar você sem maiores problemas para recarregar ali a noite inteira para o seu novo dia na utilização do seu veículo elétrico. Então, já sabe, precisou de questões elétricas no seu lar, precisou de instalação da central de recarga do seu veículo elétrico, fala com o especialista que ele vai resolver para você. Ceará chegou a empatar o jogo, né? Estava perdendo por 1-0, com 1 a menos empata o jogo, mas acaba sucumbindo uma derrota por 2-1, tomando um contra-ataque. A gente vai já falar sobre isso. Danilo, dá para chegar para os 45 pontos? Dá, tem 4 jogos pela frente. São jogos difíceis? Muito difíceis. Nesses 4 jogos, no primeiro turno, com mandos contrários, o Ceará conseguiu marcar 4 pontos. Se ele marcar 4 pontos, ele chega aos 46. Então ainda é possível chegar aos 45 pontos. Só ficou mais difícil porque você tinha um Internacional prontinho para perder o jogo, né? Com 11, jogou pior que o Ceará, mas saiu de campo com a vitória. É isso que é importante, é isso que vale dentro da classificação do Campeonato Brasileiro. Um recado de Primos Motopeças. Quando voltarmos, vamos conversar sobre tudo isso. É isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Está aqui o microfone, né, das coletivas aqui na Arena Castelão, da coletiva que o técnico Léo Condé concedeu. A gente vai já ouvir um trecho do Condé falando sobre o jogo, falando também das perspectivas da partida contra o Mirassol, mas tem alguns assuntos, né, que a gente trouxe nos destaques e nós vamos conversar mesmo, porque eu vou dar aqui a minha opinião e aguardo vocês nos comentários para que a gente possa debater um pouco sobre os pontos de vista de vocês. Primeiro, a expulsão. Pensei, 11 dias, né? O Ceará jogou dia 9 contra o Corinthians, venceu lá na Neoquímica Arena, e aí ele vem para jogar dia 20, né? Dia 20, 11 dias depois. Então, o técnico de futebol, ele sabe que tem ali esse tempo todo para trabalhar. Então, o que é que ele faz? Ele trabalha em cima de como vai ser o jogo, ele arma um sistema tático para essa partida, ele define uma estratégia para o jogo e tudo isso é modificado aos 4 minutos. É claro que você treinou, não está 100% perdido. Por exemplo, bola parada, não está 100% perdido. Você perdeu um homem ali,
Vai ter que alterar alguma coisa, mas não está perdido. As jogadas trabalhadas não estão 100% perdidas, mas você não tem 11. O sistema tático está perdido. Você não dá para ser 4-3-3, não dá para fazer uma mudança para um 4-4-2. Você não tem 10 na linha, você só tem 9. Então, já isso aí já é modificado, já está perdido. E a estratégia para o jogo? Não, essa aí pode esquecer. Se tivesse um papel de estratégia para o jogo, você pega, amassa o papel e pode jogar no lixo. Vale 0. Porque não dá para você ter estratégia, ter pensado, avaliado e trabalhado com seu time a estratégia para um jogo onde você vai perder um jogador aos 4 minutos. Não, você trabalhou a estratégia com 11, trabalhou a estratégia com aqueles atletas, com a forma de jogar, passando por aqueles atletas, e ainda mais quando você perde o homem da ligação do seu time. Então, estratégia, olha, foi embora aos 4 minutos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando avaliar essa derrota do Ceará para a equipe do Internacional. Se a gente levar em consideração que o Ceará se fechou, fez 2 linhas de 4 e mais uma linha de 1, a gente percebe, pelo que a gente viu o Ceará jogando antes, principalmente quando ele jogava em casa, que a estratégia foi totalmente modificada, que a parte tática foi totalmente modificada e o que se treinou serviu muito pouco ali dentro da partida em relação à engrenagem, não a parte física, né? Não a parte técnica de uma finalização, de uma batida de falta, de uma batida de escanteio. Não, isso tudo ok. Mas a parte de movimentação ela teve que ser modificada, em grande parte. Porque você perdeu uma peça e aí todo mundo teve que se desdobrar um pouco mais. E acredito que isso acabou levando, inclusive, o Ceará a tomar o gol no final da partida, tendo que se desdobrar um pouco mais. Eu disse que a gente precisa pensar sobre algumas coisas que aconteceram nessa derrota. E uma delas é a questão da expulsão. É possível você ter o jogador expulso no começo do jogo? Claro, é futebol, tem um cartão vermelho, é possível, a qualquer tempo, do primeiro ao último minuto. Do minuto inicial, quando apitou, até os acréscimos. Né? Eu sou daqueles que o cara diz assim, como é que toma o gol aos 49, tinha que furar a bola. Mentira, ninguém fura, tem 8 bolas, não fura. Porque tomou o gol no final, era só segurar. Não existe isso, é futebol. Do primeiro minuto até o último é a mesma coisa, então pode ser expulso também. Agora, você ser expulso no campo ofensivo do seu time, tentando tomar a bola, aí é dureza. Aí é dureza, porque é algo que poderia ser evitado. Como é que dá para ser expulso aos 4 minutos e o jogador sair aplaudido de campo? Contra-ataque rápido, o time adversário vai fazer o gol, você faz a falta fora da área e é expulso. Aí sim, aí o jogador ainda sai aplaudido de campo. Acabou o esquema tático do time, da mesma forma, né? A estratégia foi embora, mas não tomou o gol. Agora, quando você recebe uma expulsão da forma como ela aconteceu, aí é muito, muito ruim e mexe com tudo que foi o jogo. Então, quando eu disse que a gente precisa avaliar a derrota, né, precisa entender esses pontos, estudá-los, e falei mais que a gente precisa também fazer com que aquele pensamento histórico que conheça o seu passado para não repetir o erro no futuro, está valendo. Você precisa conhecer esses erros para que eles não possam se repetir. O Campeonato Brasileiro estão faltando 4 jogos para o Ceará, para todas as equipes. E o Ceará não pode repetir esse tipo de erro nos 4 jogos, mas ele não pode repetir esse tipo de erro também no ano que vem, ele não pode repetir mais esse tipo de erro. Esse tipo de equívoco ele tem que ser colocado na cabeça do jogador que não pode fazer. Se a expulsão não acontece, se o jogo transcorre do jeito que nós vimos, que foi o Internacional, poderia até o Ceará ter perdido o jogo, porque é futebol. Mas eu olho e não consigo ver como é que isso iria acontecer se a partida tivesse acontecido 11 contra 11 até o seu final. Então, esse tipo de coisa precisa ser avaliada. Precisa se chamar o Vina e conversar com ele. Precisam os outros atletas ouvirem sobre isso, porque hoje foi o Vina, no outro jogo pode ser outro jogador, e o Ceará não poderia perder jogador de forma alguma em uma partida, porque é só a segunda expulsão do Ceará no ano, por exemplo. Mas essa trouxe
uma negatividade muito grande ao perder os pontos. Então isso precisa ser muito bem pensado, avaliado e reproduzido para os atletas. Eu sei que não vai ser a última expulsão do Ceará como clube de futebol na sua vida. Só que esse tipo de expulsão, ela pode e deve ser colocada na margem do processo. Eu não preciso entrar daquele jeito, numa bola como aquela no meu campo ofensivo. Eu não preciso me colocar numa situação onde a expulsão vai acontecer. Eu sei que na hora da raiva muitas coisas são ditas, então certamente alguns de vocês vão dizer que o Vina foi irresponsável. A gente vendo depois do lance a expulsão, o time ficando com 10, parece uma irresponsabilidade. Mas o lance em si, eu sei que não foi irresponsável. Nós estávamos vendo o jogo. Ele não foi ali para pegar o jogador adversário. Ele foi para tentar tomar a bola, uma posse no campo ofensivo, com o Pedro Raul ainda à frente da sua linha, numa busca de tentar chegar ao gol adversário. Mas mesmo assim, não o exime de responsabilidade. Ele precisa pensar nesse tipo de situação e não pode repetir esse tipo de erro para o bem da equipe do Ceará. Agora, passado isso, o Ceará fez uma partida onde, mais uma vez, ele foi o time que foi na temporada inteira, um time com vergonha na cara, um time que a vontade superou a técnica o tempo inteiro, que não deu ao adversário grandes oportunidades de gol, e ele, Ceará, com 10, teve as melhores oportunidades, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, excetuando ali os gols que aconteceram, as melhores oportunidades foram do Ceará. A questão é que será um time realmente que não marca muitos gols, foi assim a temporada inteira, foi assim principalmente o Campeonato Brasileiro, que é tecnicamente uma competição melhor, os adversários são melhores e por isso ficou mais na cara que o Ceará não é um time tecnicamente tão preciso, sobretudo nas finalizações, e é um time que tem vontade, tem garra, mostrou tudo isso no jogo. Aquilo que eu sempre falo, que se foi justo o placar, foi justo, não houve nenhum lance de erro, uma penalidade não marcada para o Ceará, um lance que redundou em gol e não foi marcado, como por exemplo contra o Fluminense, que ali sim o Ceará acabou sendo prejudicado por uma ação direta do árbitro na partida, nesse caso não houve. Mas o placar não refletiu o que foi o jogo, né? Você olha no espelho e vê o seu reflexo. Já imaginou você olha no espelho e vê um outro reflexo? Foi mais ou menos isso, né? A partida foi uma coisa, o resultado foi outro. O resultado não refletiu o que foi o jogo. O jogo foi um reflexo de um Ceará que no mínimo deveria sair com empate, mas pelas oportunidades talvez até merecesse sair com o resultado de vitória. Mas o empate seria o mínimo que o Ceará deveria sair para que nós pudéssemos dizer que a partida foi o reflexo do resultado. Mas não foi. A partida foi de um jeito, o resultado foi de outro. O time do Internacional é um time tecnicamente muito bom, a gente vê pela troca de passes, a inteligência, o raciocínio rápido ao achar os jogadores, inclusive à frente, mas é um time que tem dificuldade de armar jogadas de gol, não teve tantas jogadas assim contra a equipe do Ceará, mesmo com um jogador a menos, só que o Ceará deu ao Internacional a oportunidade da vitória. O gol do 1-0 foi naquela de água mole em pedra dura, mas o segundo gol, aí vem o grande equívoco do Ceará, no meu ponto de vista, no jogo. Como é que um time com 10 atletas, tudo bem, empatamos o jogo, tudo bem, estamos em casa, tudo bem, a gente não quer um ponto, a gente quer 3, mas vai para o campo de ataque de uma forma a dar um contra-ataque para um time adversário que estava com 11 jogadores, e eu sabia que o time adversário estava com um jogador a mais que eu. Então, essa é uma questão que também, eu disse que havia duas questões a serem avaliadas, a expulsão e essa. O Ceará precisa entender um pouco mais o jogo. Não é a Copa do Brasil, onde eu preciso ganhar para classificar. Um ponto em casa é ruim, é sim, mas zerar em casa é pior. E eu estou com 10 contra 11. Eu preciso tomar precauções. Eu não posso dar uma liberdade, tomar um contra-ataque no final do jogo. Eu que com 10 fui brioso, fui lá e empatei o jogo para perder a partida. Então isso aconteceu. É claro que
Tudo isso precisa ser avaliado antes, né? Mas como o jogo já se foi, você avalia seus erros para o futuro, para depois. Essas duas questões eu queria deixar com vocês, saber o entendimento de vocês e que vocês pudessem trazer para os nossos comentários o ponto de vista de vocês para a gente conversar um pouco sobre isso. Em relação à expulsão do Vina, em relação à derrota e como aconteceu, o técnico Léo Condé falou sobre isso na sua coletiva. Realmente a gente lamenta muito o resultado, mas diante do que aconteceu, né, a equipe até se superou, lutou muito durante todo o jogo. É claro que o Vina é um jogador experiente, né, excedeu ali um pouco, talvez no excesso de vontade, né, e acabou sendo expulso, de uma certa forma prejudicou, mas a gente não pode colocar, né, também só na conta dele. Mas é claro que você jogar quase que o jogo inteiro com o jogador a menos é bem complexo. Mas a equipe conseguiu, né, se mobilizar, organizamos, tivemos que montar praticamente 2 linhas de 4, deixar o Pedro Raul um pouco mais avançado e tentar fechar bem a entrada da área, tirar também o jogo pelas laterais e buscar, a opção que a gente tinha ali naquele momento era buscar os contra-ataques. Não encaixamos tão bem, tivemos uma com o Pedro Henrique, que ele driblou o goleiro, e depois mais uma com o Galeano, mas a gente defendeu bem, né? O Inter conseguiu chegar com alguns chutes de entrada de área e alguns cruzamentos meio que a gente conseguiu travar, não teve aquele lance claro de gol do Inter, então nesse aspecto a gente conseguiu se defender bem. No intervalo fizemos alguns ajustes, adiantamos um pouco mais as nossas linhas de marcação e conseguimos equilibrar um pouco o jogo. Naturalmente o Inter teria um pouco mais a posse de bola, mas em termos de chances criadas, a gente conseguiu igualar, né? Infelizmente no lance de escanteio, né, uma segunda bola o Inter conseguiu o escanteio batido na direita deles, esquerda nossa, na segunda bola eles conseguiram fazer uma boa jogada pelo lado esquerdo deles e acabou originando o primeiro gol. Mas a nossa equipe continuou trabalhando, buscando, né? Tivemos também na bola parada a felicidade ali da batida do Paulo Baia, né? Desviou no atleta do Inter, empatamos e continuamos tentando buscar a virada, mesmo com o jogador a menos. E depois uma jogada individual, mérito muito grande, o atacante deles driblou bem o Marcos Vitor e finalizou bem. Ali praticamente definiu, a gente já estava um pouco sem força, é claro que a gente tentou buscar, mas de uma maneira já os jogadores muito desgastados, né, debilitados, já um pouco sem lucidez para tomar as decisões ali. E a gente lamenta a perda também desses atletas para a próxima partida, mas também nós fomos lá, conseguimos vencer o Corinthians fora, também sem esses 2 jogadores, que são 2 jogadores importantes. A gente tem um elenco aí que já mostrou ao longo da competição que tem capacidade de suprir essas ausências. Derrota complicada, lamentar faz parte do jogo, mas agora o que o Ceará precisa fazer é tentar pensar nos próximos jogos, né? Tentar, eu digo, no primeiro momento, fica aquela coisa de você ficar remoendo. Ah, não devia ter feito assim, devia ter sido de tal forma, se não tivesse aquela expulsão, se a gente não tivesse dado aquela liberdade para um contra-ataque. Eu sei que tudo isso fica remoendo, eu não tenho dúvida nenhuma, porque lembra da vida da gente, né? A gente faz coisas e depois fica remoendo. Não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. E é claro que o atleta de futebol, é claro que a comissão técnica, é claro que a direção, é claro que eles ficam remoendo todas essas coisas, mas não vai adiantar, não vai voltar, a não ser aquilo que a gente conversou, né? Avaliar o que fez de errado e como eu deveria ter agido para agir diferente daqui para frente. Se ela tem 4 jogos pela frente, primeiro é o Mirassol fora, depois o Cruzeiro em casa, volta a jogar fora contra o Flamengo e recebe o Palmeiras na última rodada. Para chegar logo aos 45, o jogo mais próximo é o do Mirassol. Só não é nada fácil, né? O Mirassol em casa não é um time facilmente batido. E é nesse jogo que o Ceará, esse é o próximo jogo do Ceará, é nesse jogo que o Ceará pode se reabilitar dessa derrota para a equipe do Internacional. O técnico Léo Condé também tem a sua avaliação do que é essa partida, do adversário, do Mirassol e de como deve ser o Ceará, como o Ceará precisa ser para conseguir um bom resultado lá no interior paulista.
Em termos de preparação, a gente já pegou sequência. Antes desse jogo, nós fizemos 5 jogos no intervalo de 15 dias, e era jogar e recuperar, jogar e recuperar. Então a gente fez a preparação como prioridade para o jogo de hoje, mas ao longo dos treinamentos também criamos algumas alternativas, algumas estratégias pensando no jogo do Mirassol. Realmente um adversário que vem fazendo uma grande campanha, um clube muito bem estruturado no interior de São Paulo. Já enfrentei o Mirassol várias vezes, quando dirigia Novo Horizontino, o ano passado também, o ano retrasado, né, com o Vitória, o ano passado com o Ceará. É um time que tem um trabalho muito consistente, né, do treinador, uma equipe montada já há uns 4, 5 anos, né, o gestor, o Juninho também, que faz um brilhante trabalho. Mas a gente espera sim, né? Eles estão invictos em casa, mas a gente gosta de desafio. Quem sabe a gente possa ir para lá e conseguir um grande resultado. Para essa partida contra o Mirassol, de cara, o técnico Léo Condé tem 2 ausências, né? Ele não vai contar com o Vina, porque foi expulso, cumpre já um automático, uma suspensão automática nesse jogo. E não vai contar com o Pedro Raul. O Pedro Raul completou a série de 3 cartões amarelos. Lembra, né, que ele ficou com medo, o pessoal estava apostando muito no amarelo dele na partida contra o Fortaleza, antes do Corinthians, e contra o Corinthians ele não podia jogar, ele não tomou o cartão e agora não vai viajar a São José do Rio Preto e de lá até Mirassol para esse confronto. Então, são 2 ausências importantes. Não dá para dizer porque o Vina foi expulso que ele não é um jogador de qualidade, que não faz diferença nesse time, porque ele faz, tanto que em pouco tempo no clube ele ganhou logo a titularidade, e o Pedro Raul é o artilheiro do time na temporada. Então também não dá para dizer que é uma boa. O técnico Léo Condé assumiu uma estratégia contra o Corinthians de primeiro marcar o adversário para quando tivesse a posse de bola buscar o gol, e agora ele precisa fazer contra o Mirassol. Não pode ser a mesma estratégia, porque o Corinthians joga de uma forma, o Mirassol de outra. Mas ele precisa estudar o adversário. Obviamente estudou, porque semana passada, quando ele trabalhou, não trabalhou só para esse jogo, trabalhou para os 5 jogos finais, então ele já tem uma ideia, e aí é colocar em prática essa estratégia, colocar em prática um time que possa conseguir um bom resultado diante da equipe do Mirassol. O Condé poderá contar com o Rafael Ramos. O Rafael só estava suspenso para essa partida, então deve estar à disposição. O Fernando Sobral está em transição. Pelo que eu soube, ele só iniciou o período de transição, então ele ainda não estaria em condição de jogar para essa viagem, mas, bem, a viagem é só domingo, pode ser que até lá ele já esteja em condição de viajar. Talvez não tivesse condição para 90 minutos, mas também talvez não fosse titular mesmo, ficaria como uma opção. O Ceará trabalha no domingo pela manhã, antes da viagem ainda, viaja até São José do Rio Preto. O voo é fretado de Fortaleza direto para São José do Rio Preto, que foi o combinado com os atletas. Sempre que tiver um voo que precisar de conexão, o Ceará fretaria o voo. Então, esse voo, o Ceará precisaria ir a São Paulo e de São Paulo fazer a conexão para São José do Rio Preto. Por isso, o voo será direto a São José do Rio Preto, e de São José do Rio Preto os jogadores vão por via terrestre até Mirassol, que é bem mais próximo do que sai de São Paulo. Então, por isso, a viagem será assim. Como é que é esse voo? Domingo, os atletas do Ceará treinam de manhã, à tarde a viagem, 2 da tarde. A chegada a São José do Rio Preto está prevista para as 5h20 da tarde, e na segunda-feira, o último treino é aqui mesmo, domingo pela manhã, na segunda-feira, às 7 da noite, o Ceará enfrenta essa equipe do Mirassol. O Condé já falou um pouco sobre ela, a gente no nosso próximo vídeo vai falar um pouquinho também sobre as dificuldades que o Ceará deve achar diante do Mirassol, esse momento mágico que vive o Mirassol. Vejam só, faltam 4 rodadas, o Ceará está brigando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Entre os times que subiu, faz uma boa campanha, os outros estão aí numa briga para não voltarem para a Série B um pouco mais abaixo. O Ceará está nessa briga também, mas o Ceará está um pouco mais acima. E o Mirassol desgarrou dessa briga. 4 rodadas, né, que faltam? Ele já está confirmado na Libertadores em 2022.
2026. Olha só, o Mirassol acabou de subir da Série B para a Série A, já está na Libertadores para a temporada 2026. Então é esse o adversário do Ceará na segunda-feira. Não vai ser nada fácil, não vai ser nada simples, mas esse time do Ceará já mostrou que tem força, tem garra, tem vontade, tem identidade de Ceará. Quem sabe com tudo isso não possa conseguir um bom resultado no interior de São Paulo. Quero agradecer por vocês ficarem conosco no vídeo até aqui e pedir, deixem o seu like, né? Ele é sempre muito importante. É a sua confirmação de que gostou do vídeo, né? A sua confirmação de que aprovou o vídeo aqui no canal e a gente agradece demais essa sua aprovação, esse seu ok para o nosso trabalho. Se você puder compartilhar, vá lá no compartilhe e manda para o seu grupo preferido, para o seu amigo, amiga, torcedores do Ceará, que certamente eles também vão gostar do vídeo. Se você ainda não é um inscrito no canal, assim o hype, esqueci, né? Deixa o hype. O hype é interessante, né? Ele joga o vídeo para cima na plataforma e aí outras pessoas vão poder também acompanhar pessoas que ainda não nos conhecem. Então, vá lá no hype, deixa o hype, uns pontinhos para nós e a gente agradece demais. E como eu estava falando para vocês, a sua inscrição é muito importante aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito e tem dificuldade de se inscrever, você vai aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações, sempre que tiver vídeo novo, você também vai ter a informação desse novo vídeo por aqui. Galera, se Deus quiser, a gente se vê nos próximos vídeos. Aliás, esse é o compromisso que nós assumimos por aqui e que vamos continuar mantendo, né? Se Deus quiser, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!